Bem, de volta com nossa aula, depois que a gente vinha falando aí do Sartre, do Paul Sartre, esse grande pensador da humanidade, casado com Simone de Beauvoir, eles que deram uma contribuição imensa para o pensamento tanto ocidental, oriental, pensamento de todo mundo. Com Sartre, este conceito sofre uma radicalização e tanto. Para o filósofo, enquanto outras coisas no mundo têm a sua essência dada ao homem, o homem precisa descobri-la. Quer ver? Vejam só, vamos repetir para que vocês possam entender. Vou voltar um pouquinho aqui, como ele diz assim, você deve lembrar do conceito substancial, muitas vezes também chamado de essência, apresentado no capítulo sobre Aristóteles, quando a gente estudou lá atrás. Vocês lembram dos mitos e outras coisas em nossa apostila de filosofia grega? Vocês lembram do Édipo, né? Este conceito atravessa a história da filosofia. Foi muito importante durante a Idade Média e também na modernidade, quando pensadores como René Descartes, Spinoza e Kant dedicaram-se a problemas sobre a natureza do conhecimento e tiveram que recorrer à noção de substância ou essência para formular as suas teses. Eles foram para substância ou essência. Entenderam? Com Sartre, olha com Sartre aí. Este conceito sofre uma radicalização e tanto. 2 pontos, ele bota 2 pontos. Um em cima e outro embaixo. Para o filósofo, enquanto outras coisas no mundo têm sua essência dada, algumas coisas têm a sua essência dada, os rios têm a sua essência dada, nasceu da nascente, flui, desce fininho, depois vai ganhando corpo. E se o homem não maltratar, ele vai ser pomposo, vai molhar outras terras, sede de muita gente, ser importante para a navegação, ser importante para um dado momento. Se o homem agride também quando vem a chuva, ele dá a resposta. Aí estou dando um exemplo do rio. E sim, enquanto outras coisas no mundo têm a sua essência, o homem precisa descobri-la. O homem precisa se descobrir. Notem que você consegue identificar cadeiras. Tu identifica essa cadeira aí que você está sentado em casa, por exemplo. Cadeiras. Sejam elas de maneira de ferro ou de acrílico, pois existe uma essência de cadeira que faz com que ela seja cadeira e não outro objeto. A cadeira que eu estou sentado aqui, gravando esta aula para vocês, para mandar, para a gente discutir depois no chat, eu estou sentada numa cadeira. Até dizem que a ceia, a grande ceia, a última ceia de Cristo, ele se fazia sentado no chão, não existia. Mas Cristo foi, como era carpinteiro, Jesus de Nazaré, e aprendeu com o pai dele, ele foi criando cadeiras para que fosse sentando as pessoas em casa. É evidente que a nobreza tinha as cadeiras, né? Quem vivia dentro dos castelos, que falava o aramaico, que tem o hebraico e o aramaico. O aramaico era a língua dos escravos. O hebraico era o latim mais dos castelos. E então, aí vamos voltar aqui para as cadeiras. Notem você que consegue identificar cadeiras. Sejam elas de maneira de ferro ou de acrílico, pois existe uma essência de cadeira que faz com que ela seja cadeira e não outro objeto. A cadeira é cadeira. Mas se de repente o professor Samuel quer que a cadeira sirva de criado mudo, aí eu boto uma cadeira lá, boto um copo, boto um livro, aí ali a cadeira está servindo no lugar do criado mudo ou então de uma mesinha de centro. Mas ela continua sendo cadeira. Ela vai ser a cadeira, não outro objeto. Ela está ocupando o espaço de uma mesa ou de um criado mudo, mas ela continua cadeira. Em O Ser e o Nada, Sartre sugere
que no caso do homem, a existência precede a essência. No caso, em ser e o nada, Sartre, que é o Paul Sartre, sugere que, no caso do homem, a existência precede a essência. Então, a nossa existência, ela precede a nossa essência. Ou seja, o homem, a princípio, não é nada. Ele só foi gerado e ele pode ser depois bom, ruim, ele pode ser calado ou ele pode ser briguento, ele pode ser transformador ou ele pode ser transformado. Tá certo? A princípio, ou seja, o homem a princípio não é nada. Primeiro, ele existe e só a partir dessa existência vai adquirir uma essência fabricada com suas escolhas na vida. Então, a sua essência, ele vai adquirir uma essência que ela vai ser fabricada com as escolhas que você faz na vida. Por isso que alguém diz, cuidado com suas escolhas. Porque, de repente, você pode estar escolhendo uma coisa que pode não lhe ser benéfica, de cunho particular ou então de cunho coletivo para a sociedade. A gente vive um momento tenebroso no mundo. Foi a escolha do homem. O capitalismo fabricou há muitos anos muitos fenômenos, principalmente o fenômeno da fome. E com o fenômeno da fome vem as viroses, e com as viroses vem as pandemias. E com as pandemias a gente chegou aonde chegou. Nós estamos cada um na sua arca de Noé, em casa, com medo, assustado, usando máscara, álcool gel e com um olhar social medroso, com medo um do outro. Então foi a nossa escolha, a nossa escolha. Nós estamos vivendo um momento em que o nosso mandatário maior vai contra todas as coisas do mundo. Chegam admiradores dele, infelizmente, dizendo que isso era coisa da Rede Globo de televisão. Também não morro de amores pela Globo, sei da sua importância, sei também das suas falhas, principalmente com o processo democrático. Ela já surge apoiando a ditadura de 64, embora o jornal O Globo seja bem antes, que era do velho Roberto Marinho e do Irineu Marinho ainda também, que é o pai do Roberto Marinho. Então, a gente pega com as nossas escolhas e é capaz de causar um desastre. Veja só, você tem um bairro cheio de calamidade. Tem uma associação de moradores que escolhe, que decide, que descobre, que debate. Tem várias pessoas, olha, aqui não está certo, não tem a canalização de esgoto. Aqui não está certo porque não tem um posto de saúde. Aqui não está certo porque a polícia passa de vez em quando para coibir se existe violência. A associação vai e faz um pedido para a Câmara Municipal, para a Promotoria Pública, faz também para o Prefeito Municipal e para que essas coisas venham. Aí algumas coisas começam a acontecer. Aí então chega a época da eleição, uma pessoa começa a andar pelo bairro e começa a dizer, olha, é importante, vamos decidir. Aí o povo diz, olha, na reunião da nossa associação, a gente tem que ter um representante. Esse fulano aí fala bonito. Às vezes não é uma pessoa que está discutindo com vocês. Aí cada um vai lá, porque ele fala bonito e ele está pagando para os nossos filhos para levantar as bandeirinhas no meio da rua, e nossos filhos estão ganhando dinheiro na época da campanha. Aí você escolhe o representante, tanto para prefeito como para vereador. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Mas se você escolhe uma pessoa que cobra, que grita, que diz que está errado, que bota a boca no trombone, de repente você pode estar fazendo da sua escolha uma escolha de mudança. Eu votei para o mundo político porque é assim que a gente decide. E é como as escolhas que a gente faz para os filhos fazem na vida. Então vamos voltar aqui.
Em O Ser e o Nada, Sartre sugere que, no caso do homem, a existência precede a essência. A existência vem antes da essência. Porque a existência, quando o pai e a mãe se conhecem, que depois se enamoram e que nos geram. Ali a gente vai estar crescendo no ventre da mãe. É a existência. Depois a gente nasce, aí começa a existência de fato. Ou seja, o homem, a princípio, não é nada. Nasceu, é uma criança. Aí, como vai dizer o Piaget e o Vygotsky, dos 3 aos 7, aos 11 anos, ele vai formar sua personalidade, e de acordo com o ambiente que vive. O Piaget acredita que ali já está formada. Já o Vygotsky acha que dos 3, 7 aos 9, 11, mas pode se moldar a vida toda. A pessoa pode se moldar a vida toda. A partir dessa existência, vai adquirir uma essência fabricada com as suas escolhas de vida. Com as suas escolhas de vida. Por isso que os nossos pais dizem, olha, vamos escolher direito, né? Sem nenhuma essência que o defina de largado. O homem é livre para realizar seu projeto. E isso o distingue dos outros animais. Vamos voltar um pouquinho para a gente poder. Em O Ser e o Nada, Sartre sugere que, no caso do homem, a existência precede a essência. Ou seja, o homem, a princípio, não é nada. Primeiro, ele existe e só a partir dessa existência vai adquirir uma essência fabricada com as suas escolhas, sem nenhuma essência que o defina de largado. O homem é livre para realizar o seu projeto, e isso o distingue dos outros animais. Ele é livre. Livre entre aspas, né? Porque muitas vezes, se você se deixa ser um curral eleitoral, fulano vai dizer em quem nós vamos votar aqui. Ou então, eu só vou na rua se alguém disser que é aqui, para me comprar naquele armazém. Eu só decido a minha vida dessa forma. Você tem que ter o seu senso. Sartre diferencia o ser em si dos animais que existem apenas em si mesmos, e o ser para si do homem que, dotado de consciência, é capaz de pôr-se de fora de si mesmo para se analisar. Vejam só como Sartre vai confundir na cabeça das pessoas e vai ao mesmo tempo botando coisa na cabeça. Sartre diferencia o ser em si mesmo dos animais, que existe apenas em si mesmos. Os animais só existem em si mesmos. O burro leva a carroça quando é treinado, coisa e tal, vai para a quinta, ou então morre no meio da rua, ou então é um bom cavalo, um burro esquipador e assim. E o ser para si mesmo do homem que, dotado de consciência, um homem que é dotado de consciência é capaz de pôr-se de fora de si mesmo para se analisar. Então, a partir do momento que eu me analiso, eu começo a perceber um mundo diferente. Eu começo a perceber que eu serei capaz, que eu posso mudar. Sou o diretor da escola, tá muito bagunçado aqui, tá. Então vamos reunir os professores, vamos pegar uma nova forma didática de dar aula, vamos pegar mais na rédea da coisa, vamos pegar aqui, carregar esse piano todo mundo junto, tá certo? Aí as coisas vai dar certo. O ser para si, que existe e nada mais, e mais nada, livre de essência e, portanto, terrivelmente angustiado, tem a consciência como uma ferramenta de liberdade para fazer as escolhas que o definirão sua essência. O que resulta da filosofia existencialista de Sartre é o homem compreendido por sua consciência e liberdade, para quem até mesmo ser passivo é uma escolha. Até você ser passivo, quietinho, aquele que aceita tudo, ou passivo, é a escolha de você. Você ser passivo é uma escolha, vai dizer Paul Sartre. A gente está encerrando o nosso segundo vídeo, mas a gente volta já já, ainda só para concluir o Sartre e começar com a Simone, tá bom?